Estamos aqui com o Marcelo Pomar, né, que é um dos cofundadores do movimento Passe Livre em 2005, não é isso? E ele protagonizou o movimento na época, 2005, 2006, 2007, e é um historiador, né? Então ele pode aqui nos contar um pouco como é que está essa mobilização no país inteiro, em nível internacional, das mobilizações como aconteceu em São Paulo, né, com 70 mil jovens e a população na rua, né, e também 100 mil no Rio de Janeiro, segundo a estatística está 230 mil no país inteiro, e para luta pela baixa das tarifas, né, e o movimento Passe Livre levantando a gratuidade de transporte. Então, aqui no nosso gabinete também estamos defendendo essa pauta do transporte público para todos também, né, e gostaríamos também de saber que o Marcelo explicasse um pouco também, como historiador, né, e como protagonista do movimento, como é que vê essas manifestações no Brasil, né, e a situação do transporte, né, estamos na UTI do transporte. Né? Bom, tu sabes, talvez até melhor do que eu, que embora nós tenhamos aí nos últimos 10 anos em particular um momento de crescimento econômico no Brasil e de até um período de distribuição de renda, sobretudo para os setores mais pobres da população, nós tivemos uma baixa densidade na disputa política sobre os rumos das cidades. Né? Nós temos hoje 85% das pessoas no Brasil morando no contexto urbano, e no entanto a nossa política de mobilidade urbana avançou muito pouco, embora nós tenhamos aprovado no ano passado a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, mas a gente sabe que o transporte coletivo segue sendo organizado sob uma lógica de mercado, uma lógica liberal, que fundamenta a sua tese na concessão da exploração do transporte coletivo para a iniciativa privada fazer lucro mediante a cobrança de tarifa. Essa lógica é uma lógica danosa, ruim, porque acaba transformando o serviço de transporte coletivo num serviço caro, num serviço ineficiente e inacessível a todas as pessoas. E por outro lado, a gente sabe também que as pessoas migram para a cidade, procuram viver nas cidades, porque as cidades são os polos onde se concentram as grandes conquistas da humanidade, sejam elas tecnológicas, científicas, os melhores hospitais, os melhores centros educacionais. Então é preciso democratizar o acesso a essas grandes conquistas da humanidade que se concentram nas cidades. E a forma mais radical de democratização desse acesso é a garantia do amplo direito de ir e vir nas cidades através da eliminação da tarifa. Né? Então essa é uma bandeira fundamental para quem quer pensar de fato na democratização da cidade e das conquistas humanas que nela se concentram. Então eu vejo de maneira muito positiva o fato de que manifestações que tenham sido convocadas pelo movimento Passe Livre contra o aumento das tarifas tenham de alguma forma incendiado o Brasil em torno desse debate. Obviamente que vejo com alguma preocupação também uma tentativa de manipulação por setores reacionários da direita brasileira, apoiados pela mídia corporativa, grande mídia nacional, de querer manobrar, manipular, transformar as bandeiras do movimento Passe Livre e imputar a ele uma pauta, uma agenda que nunca foi sua. Então é óbvio que todo mundo em sã consciência é contra a corrupção, mas também nós sabemos muito bem que a corrupção é um problema do sistema político vigente, do sistema capitalista, entre outras coisas, né? E não é essa a discussão que foi colocada, não é essa a pauta que está sendo colocada, ou como a Globo quis fazer passar em 17 de junho, de que as manifestações eram contra a PEC 37. A mesma Globo que em 1984, quando o povo estava nas ruas pelas diretas já, deu no Jornal Nacional que as pessoas estavam na rua em São Paulo em comemoração ao aniversário de São Paulo. Portanto, essa tentativa de manipulação que vemos na Globo, na Veja e outras expressões dessa mídia reacionária, me preocupam, porque dão a entender que nós estamos cobrando uma pauta que não é nossa. A nossa pauta é uma pauta por melhorias na condição de vida nas cidades, sobretudo na questão do transporte coletivo, da tarifa zero, da mobilidade urbana, e que passa também, obviamente, por outras questões estruturantes da vida na cidade, como é o saneamento, como é a questão da reorganização do desenho urbano, de forma a garantir um acesso amplo e democrático a todas as pessoas. Uma questão também que se levanta quem é que vai pagar o transporte, né? Quer dizer, essa é outra
essa que eu acho que de certa forma às vezes é falaciosa, mas enfim, essa é uma questão que se levanta do quem é que banca o custo do transporte. Então eu queria que falasse um pouco sobre essa questão, que política seria essa de recursos para poder financiar um transporte gratuito, né, no passe livre, como é que seria isso? A Câmara de Vereadores vai ter um papel muito importante aqui, Lino. Eu acho que é preciso construir uma força aqui dentro, e o teu mandato pode ajudar nesse sentido, porque nós temos que aprovar uma legislação que permita fazer uma nova organização tributária na cidade para poder pagar o transporte coletivo. Eu acho que nós vamos ter que criar um fundo municipal de transportes e garantir que os recursos desse fundo municipal de transportes sejam oriundos de diversas fontes, mas sobretudo de uma taxação progressiva do IPTU, o que significa que deverá contribuir mais quem tem mais condições e menos quem tem menos condições. Nós temos que cobrar dos grandes empreendimentos da cidade, das mansões, das casas maiores, etc., um valor, e das casas menores outro valor, na perspectiva da constituição desse fundo. Essa é uma alternativa. A outra alternativa a ser discutida é a taxação dos automóveis, dos automóveis particulares, né? Porque se a gente quer resolver de fato o problema do trânsito, nós precisamos garantir que tenha mais gente utilizando o transporte coletivo. E nós só vamos ter mais gente utilizando o transporte coletivo se esse transporte for bom, for eficiente, for barato, preferencialmente de graça, que é de graça não é nem o termo correto, mas é a tarifa zero, porque nós não estamos dizendo que esse transporte não tem custo. Nós queremos discutir quem é que arca o custo desse transporte coletivo. E trazer setores do comércio, setores dos empresários, para entender que eles próprios, numa perspectiva de médio prazo, podem também se beneficiar, porque hoje eventualmente você pode pensar em discutir o IPTU de alguns empreendimentos, estabelecimentos comerciais, mas é preciso entender que se as famílias passam a economizar com o transporte coletivo, elas terão mais dinheiro em casa. E se elas têm mais dinheiro em casa e o transporte é livre, elas fatalmente circularão mais e gastarão mais, inclusive nesses estabelecimentos comerciais, né? Então nós estamos pensando numa lógica avançada, nós não estamos pensando num processo de penalização de algum segmento. Talvez dos empresários do transporte coletivo, porque aí eu acho que tem um problema de conceito, de concepção, né? Serviço público essencial não é espaço para fazer lucro, né? A saúde não é espaço para fazer lucro, a educação não é espaço para fazer lucro, né? Então, se tem um segmento que talvez possa ter que se preocupar com isso, acho que seriam os empresários do transporte coletivo. Mas acho que é fundamental nós termos um fundo municipal de transportes e discutir, separar custo de transporte de preço de tarifa, são coisas distintas, isso é importante. Isso é e chave. decidir quem é que arca com os custos do transporte, fazendo isso de uma maneira democrática e levando em consideração a distribuição da riqueza na cidade. Perfeito. Inclusive, para ter uma ideia, dependendo da situação, as famílias gastam 1/3 do total dos gastos familiares. Entendendo que 1/3 é no máximo a prestação que você pagaria da casa própria, não é isso? 1/3, agora alguns se ganha 40%, depende do deslocamento que você tem na cidade. Imagina isso aí diluído para a economia que teria, como você falou, para poder ter acesso a outros bens, né? Então isso é fundamental, essa gratuidade, essa desoneração do salário do trabalhador, trazer uma parte da cidade que anda a pé, está fora do circuito, não é isso? Retirar uma parte do transporte dos automóveis, porque uma boa parte da população vive de automóvel não é porque ele quer, ela quer, então é porque é uma opção ingrata, porque não tem transporte de qualidade, tá certo? Então esse eu acho que é o nosso grande eixo, o eixo que a juventude está chamando nas ruas, é uma política de inclusão para todos o transporte, né? Somando, solidarizando com a população que sofre diariamente. No caso nosso aqui, nós estamos com tempos já muito próximo a São Paulo. De deslocamento. Deslocamento, que é um absurdo isso, que uma cidade não tem uma região metropolitana de 900 mil pessoas e São Paulo são 15 milhões, né? Mas no entanto são próximos, significa a proporcionalidade que nós temos aqui, o engarrafamento, a cidade está parando praticamente, só que dessa vez há uma paralisação importante em vários lugares do Brasil, chamando a reflexão. Eu acho que o grito que a juventude está falando, como tu colocaste muito bem, né? Em 79, né? Também na época do Collor, né? Todas essas grandes manifestações, e essa agora vai mais longe, hein? Ela está chamando a atenção da sociedade como um todo para mudanças de fundo, mudanças estruturais. Esse é o grande grito que está colocando. E contra a criminalização.
Então eu queria que falasse um pouco também sobre a questão da repressão também que está acontecendo em vários lugares do Brasil também, que está mudando, diminuiu um pouco as repressões, mas tu que fosse também vítima, né, da repressão, que pudesse também falar um pouco, porque aqui isso é importante também, nesta Casa Legislativa, os direitos humanos, né, a Comissão da Verdade tem que instalar aqui também nessa casa, né, contra a descriminalização. Então, falasse um pouco, Marcelo, nesse ponto. A repressão que nós vemos hoje, que vimos em São Paulo na quinta-feira passada, que foi uma repressão brutal, feriu vários jornalistas, centenas de manifestantes, né? Transeuntes que inclusive não estavam participando da atividade. Ali nós tivemos fotos do horror, né? Nós tivemos fotos que nos remetem a uma situação lamentável de pensar que tipo de formação esses seres humanos que estão dentro da polícia estão tendo para desenvolver um sadismo tão grande de baterem e maltratarem o seu povo e ainda mostrarem prazer em executar esse tipo de ação. Então, isso nos remete, na realidade, a uma discussão que o Brasil precisa fechar, um ciclo que o Brasil precisa fechar da sua história, que é punir os responsáveis pelos crimes bárbaros cometidos na ditadura militar nesse país. As pessoas foram torturadas, foram assassinadas, e nós não conseguimos nos rever com a nossa história, não colocamos nenhum desses torturadores na cadeia, não punimos ninguém. E se o Brasil não conseguir rever essa história, a PM é filha pródiga dessa ditadura militar. A instituição Polícia Militar existia antes disso, mas a Polícia Militar, como um instrumento de controle e repressão de movimentos sociais nas ruas, surgiu na ditadura militar. E esse aparato não foi desmontado. Esse aparato continua existindo. Então, quando se fala que a polícia agiu com excesso naquela quinta-feira em Florianópolis, eu recordo aqui o Carlos Eduardo Novaes, sociólogo de São Paulo, que disse que a polícia não agiu com excesso. A polícia agiu como ela foi preparada para agir. E é assim que a polícia age contra a periferia, contra a periferia, o jovem pobre de periferia em São Paulo. Né? É assim que a polícia age contra os movimentos do campo. E é assim que a polícia age contra a greve de professores. É assim que a polícia age contra os movimentos sociais. Nas cárceres também. Nos cárceres, né? Nós estamos vivendo aqui um processo em Santa Catarina de ataques classificados como terroristas, sobretudo os que vêm de orientação de dentro dos presídios. Agora, ouvindo os relatos que nós escutamos dentro do presídio, nós não temos controle nenhum sobre um tipo de repressão que só pode gerar mais violência. É uma coisa estúpida que precisa ser resolvida. Então, eu só posso classificar esses atos de repressão dentro de um contexto mais amplo de punição dos responsáveis por isso e de uma nova organização da concepção de polícia nesse primeiro momento. Né? A polícia não deve servir para reprimir esse tipo de manifestação. Né? E inclusive eu acho que talvez seja pertinente, e vou trabalhar essa proposta na Assembleia Legislativa, que é o foro específico para esse caso, no sentido de apresentação de um projeto de lei que proíba a utilização de balas de borracha e armas desse tipo em repressão a movimentos sociais. Eu acho que essa é uma tarefa também. Você colocou muito bem a questão dos direitos humanos. Eu acho que é importante a gente ter a Comissão da Verdade aqui em Florianópolis. Já a Comissão Estadual está estabelecida, e eu acho que é preciso enxergar a repressão nesse contexto mais amplo de uma polícia militar que está aí para exatamente cumprir essa tarefa. Nós precisamos rever esse conceito. E uma outra, acho que é fundamental, né, que o direito ao transporte, o direito à mobilidade urbana, né, como você fala muito bem, é o direito à cidade, né, segundo o pensamento de Henri Lefebvre, né, o pensador francês. Então acho que é importante isso, direito à cidade, direito à vida, e direito às pessoas circular livremente e conviverem, né, inclusive ao ponto de superarmos inclusive, o transporte coletivo, andarmos caminhando e desfrutar entre nós os espaços públicos. Né? Então é isso, agradeço aqui também a mensagem aqui, né? E vamos lá, a mobilização aí aqui em Florianópolis, né? É isso aí, vamos à luta.